No ano de 1928, os gangsters e mafiosos dominavam os Estados Unidos. E em meio a essa dominação, a cidade de Nova York é tomada por uma tempestade, um vento estranho que traz consigo forças malignas que se manifestam de outra dimensão, lugar esse onde está aprisionado um ser maléfico conhecido como Hastur. Existia uma seita fiel a Hastur, que liderada por Henry, que planejava sacrificar uma garota para que pudesse ressuscitar seu terrível soberano. E assim, a tempestade que se aproxima servirá para varrer a humanidade da face da Terra, para que Hastur possa iniciar um novo mundo sob seu comando. Henry conta com uma poderosa aliada para ajudá-lo a trazer de volta Hastur. Seu nome? Hestiana, uma bela e poderosa feiticeira que tem em suas veias os sangues e poderes de Hastur. Eles também contam com a ajuda de um poderoso mafioso, Vincent DeMarco. Eles planejam invocar a entidade maligna no topo do prédio do Empire State, símbolo da cidade de Nova York. E para deter este caos iminente, surge Annette Meyer, uma jovem peruana com poderes parecidos com o de Hestiana, pois ela também tem em seu sangue os poderes de Hastur. Mas ao contrário de Hestiana, Annette luta para salvar a humanidade e deter as ambições de Hastur. E assim nos é apresentada a nossa heroína Annette de sua super aventura chamada El Viento. El Viento foi um grande sucesso da Wolf Team para o Mega Drive. Ele foi o primeiro jogo de uma das melhores trilogias da empresa, com uma história bastante criativa e original, com bons gráficos e música. Não demorou muito para que esse jogo chamasse a atenção das pessoas. Jogos de plataforma no estilo Valley The Legend of Phantasm Soldier faziam muito sucesso na época, e então a empresa apostou em uma outra heroína que luta contra as forças do mal. Lembro de quando eu era jovem, conheci a protagonista em revistas de games e fiquei encantado com o traço do desenho, e confesso que ela foi a minha primeira waifu que desenhei na vida. Mas não fiquei apenas nos desenhos. Com o tempo eu pude conhecer o jogo e o cartuchinho paralelo da época e pude jogá-lo e ver o desenrolar de sua história. Tempos depois descobri que o jogo teria uma continuação, pois no mesmo eram apresentados os personagens Ernest Evans, Siegfried e alguns outros que voltariam em outros jogos, como o próprio Ernest Evans que pude conhecer no Sega CD, e o terceiro jogo da trilogia com o retorno de Annette, em Annette Futatabi ou Annette Again, que saiu apenas para o Mega CD no Japão. Mas por mais que a história do jogo seja meio clichê e previsível, não podemos deixar de destacar a construção dos personagens e sua importância, como por exemplo, Annette, a bela protagonista desse jogo. Ela tem 21 anos de idade e é uma garota de origem peruana, com grande fé e esperança na humanidade. E apesar de em seu sangue amaldiçoado correr os poderes do terrível Hastur, ela fará qualquer coisa para defender a humanidade com seus poderes mágicos. Temos também Hestiana, essa que é uma loira super sexy que segue as ordens de Henry, e será o desafio principal para Annette poder continuar sua jornada. Também é descendente de Hastur, e assim como Annette, conta com poderes mágicos poderosos. Apesar de seguir cegamente as ordens de Henry, alguns momentos ela suspeita de quais seriam seus verdadeiros objetivos com ela, ainda mais depois que ela se encontra com a heroína dos cabelos verdes, e essa lhe diz que Henry deseja apenas sacrificá-la em nome de Hastur. Henry é o líder da seita dos adoradores de Hastur e o principal responsável pelas ações em tentar trazê-lo ao nosso mundo. Um homem que controla muitos e possui segredos e até mesmo de Hestiana, que são revelados mais tarde do jogo. Vincent DeMarco, ou originalmente conhecido como El Capone, um gangster que realmente existiu nos anos 30, causando dor de cabeça para muita gente nos Estados Unidos, faz uma participação especial nesse jogo como uma espécie de guarda-costa para a seita de Henry. Seu interesse nessa história toda se resume unicamente a dinheiro, o dinheiro o qual ele vai ganhar pela sua ajuda. Ernest Evans é uma espécie de irmão mais velho de Annette, mas não é muito bem explicado na história, como eu tinha comentado. Ele vai aparecer para ajudá-lo em sua luta contra Hastur, indicando uma pessoa que pode lhe dar informações úteis. E temos também Siegfried, que é um personagem misterioso, não há muito o que falar dele, aparentemente parece estar bem informado sobre o que acontece com Hastur e seus seguidores, e possui um passado misterioso com Ernest Evans. De gráficos e cenários bem simples, mas eficazes, o jogo pecou em não ter detalhes com acabamentos melhores, pois poderia ter utilizado melhor os recursos gráficos do Mega Drive para a época.
A movimentação do personagem é leve e detalhada, especialmente quando você vira de um lado para o outro, dá até para ver as fitas do seu cabelo balançando, e as articulações ficaram bem feitas e realistas. Creio que deixaram para caprichar mais no personagem mesmo do que em outras coisas do jogo, né? Uma coisa que era única no jogo e era usada apenas pela Wolf Team no Mega Drive era o zoom quadratizado, que é aquele efeito genial de explosão ou água jorrando na tela. Alguns elementos do jogo também utilizavam a rotação de sprites, outro efeito que supostamente o Mega Drive não poderia fazer, mas a Wolf Team fez acontecer. As fases são um grande diferencial, pois no jogo você irá passar por Nova York, pelo Grand Canyon, o Monte Rushmore, passará em um navio, cavernas, num Zeppelin e até mesmo nas costas de um golfinho, terminando no topo do Empire State. Mas o charme do jogo mesmo era poder contar com cenas de animes na abertura do jogo e entre as fases, que ajuda a contar a história de Annette contra as forças de Rastur. A trilha sonora é um outro excelente trabalho que teve no comando o produtor musical Motoi Sakuraba. As músicas do jogo são muito boas, principalmente as músicas de fase de ação rápida. A música é empolgante e vai te acompanhar até passar a fase. A maioria dessas músicas são boas, mas os efeitos sonoros são comuns e deixam a desejar, não tem nenhuma novidade, a não ser os efeitos básicos de explosões, tiros e afins, fazendo seu bom papel, tudo produzido por Sakuraba. A jogabilidade de nossa heroína Annette é excelente, não irá te dar dores de cabeça, ela responde bem aos comandos na hora certa. O bom do jogo é que você pode atirar seu boomerang, a sua arma principal, enquanto corre, assim como lançar suas magias, agilizando ainda mais a ação do jogo. Sem contar os ótimos pulos e aquela corridinha que ela tem que será imprescindível em alguns pontos das fases. Aí você vai me perguntar, mas Jota, o jogo é difícil? Bom, na minha opinião, o jogo tem uma dificuldade média e pode dar um pouco de trabalho para aqueles que não estão acostumados com jogos de ação em plataforma, pois o jogo não te dá um minuto de folga, os inimigos surgem a todo momento atirando o win em sua direção. E no final das fases temos eles, os chefes. Eles são bem diversos, você irá enfrentar monstros, máquinas e a cereja do bolo que é a bela Restiana. Alguns chefes podem dar um pouco de trabalho, pois necessita um pouco de paciência, mas depois que você manjar o seu ponto fraco, fica fácil. Mas o fato de ter muitos inimigos e um level design a desejar fez com que muitos não gostassem do jogo devido à sua dificuldade excessiva que encontraram. Como tinha dito, eu acho que eles capricharam demais na personagem e esqueceram de outros detalhes, né? Por causa de curiosidade, El Viento teve uma publicação de um mangá em alguns episódios soltos na revista Bip Mega Drive, mais precisamente em julho de 1991. Até a edição de novembro daquele ano, foram soltas algumas páginas dessa história em mangá de El Viento contando uma história dela, como se fosse cada fase do jogo. Um fato interessante que não poderia deixar de mencionar é que algumas criaturas do jogo são inspiradas nos monstros da literatura Mitos de Cthulhu criada por H.P. Lovecraft, como o próprio Rastur, que nos mitos é a cria de Yog-Sothoth, ou o bicho voador de Restiana, que é um Byakhee dos contos de Lovecraft. Como que eu poderia esquecer disso? As capas. Obviamente eu tenho que mostrar para vocês a diferença das capas, que pelo amor de Deus, essa aqui é a capa americana de El Viento. Olha só que maravilha, né? Nem se compara com essa outra belezura que é a verdadeira capa. A capa japonesa de El Viento, nossa, é muito diferente. É muita qualidade em cima, né? Ai. Bom, El Viento teve seus altos e baixos, mas não deixa de ser um dos melhores jogos de ação desde o início da vida do Mega Drive. Pode ser difícil às vezes? Sim, pode. Tem lá seus defeitinhos de level design? Tem sim, mas El Viento não foi o primeiro e não será o último a ter esse tipo de problema, não é verdade? Ele é um jogo de ação que com certeza eu jogaria de novo naqueles meados de anos 90.